Uma boa tarde, pessoal. Eu que agradeço, Patrícia, mais uma vez, a confiança, a receptividade sempre monumental para conosco. Cumprimento a todos que estão aqui. Eu estou entre amigos, entre conhecidos, pessoas que, enfim, no dia a dia, né, nós nos encontramos. Gente, sem delongas, eu já vou partir aí para o meu assunto, virando o jogo. Foi um tema que a Patrícia nos forneceu. E, na verdade, eu acho que todos os palestrantes teriam muita coisa para falar aqui e vamos tentar nos encaixar dentro desses 20 minutos. Eu acho que é de conhecimento, pelo menos de parte do pessoal. Eu trato com a causa infanto-juvenil desde muito cedo, na verdade, desde muito jovem eu participei do exercício efetivo da atividade política ao lado do meu pai. Fui vereador em Bento Gonçalves por 20 anos, presidente da Câmara por 4. Eu estou indo para o meu 6º ano de presidência da Câmara e sempre me chamou muito a atenção. Eu tenho colegas diversos que tratam com diversas pautas, porque o legislativo ele é fatiado, ele é segmentado. Um tem uma causa, outro tem outro. Por exemplo, um defende a causa do idoso, outro defende a causa PET, outro defende a causa do agro. Isso é um legislativo, ele é segmentado, né? Cada um se propõe a defender alguma coisa. Eu sempre entendi, pastor Sade, que a criança é o ser mais vulnerável da sociedade, porque se você largar ele em qualquer que for o lugar, ele é muito dependente. A criança é muito vulnerável, ela é crédula, ela acredita em tudo que você passar para ela. Então, desde muito cedo, sempre fui nessa área, congregando assuntos e recortes e manchetes, estudos. E aí, em julho deste ano, eu lancei esse livro, Erotização, Relativismo Infantil, o Herodes Moderno, que na verdade já era um assunto que eu falava muito, mas nunca tinha congregado num livro. Eu lancei ele em julho, lancei inclusive aqui na Casa das Artes. Desde então, fugiu das minhas mãos. É o 4º livro que eu tenho, mas o primeiro nessa área. E me abriu portas, Rio de Janeiro, São Paulo, fui na Revista Oeste dar entrevista. Enfim, foi uma coisa que fugiu das minhas mãos. Dado o tema, a sociedade não aguentava mais tamanho ataque aos nossos filhos, sem poder fazer nada, colocar uma verdadeira mordaça na boca dos pais, e qualquer coisa que fugia disso era encarado como preconceito, xenofobia, homofobia, fascismo, genocismo. Falei, não, peraí, nós temos que nos levantar contra isso. Aí metade do livro, o livro tem 200 páginas, 210, metade do livro eu demonstro na prática os ataques governamentais através de Plano Nacional de Educação, Base Nacional Comum Curricular, Guia Escolar, PCN, enfim, documentos governamentais. A outra metade eu coloco só a legislação, a farta legislação que assegura o poder familiar e protege a criança e o adolescente de todos esses ataques, seja de erotização ou de qualquer outra sorte. A criança, ela não é vulnerável só fisicamente, ela é espiritualmente, ela é emocionalmente e ela é cognitivamente. Eu não posso tratar com a criança com temas que ela ainda não tem a capacidade cognitiva de alcançar. Enfim, desde então já foram 34 palestras ao longo, mais no estado, fora do estado também, falando sobre este livro. Deixa eu ver para onde que eu aponto aqui. Eu aponto para cá? Onde é que está o sinalzinho aqui? Vamos só ver aqui onde é que está. Acontece que o que a maioria da população não imaginava. Nós tivemos a eleição agora, nós tivemos o último pleito, outubro, segundo turno, né, dia 30, em que Lula acaba ganhando as eleições por 50% contra 49% de Jair Messias Bolsonaro. Quando der ok, aí tu me diz, Cris. Ganhou, e aqui eu não quero entrar no mérito, nessa palestra relâmpago, eu não quero entrar no mérito de fraude, de legitimidade da eleição, não quero entrar em código-fonte de urna, esse é um outro debate. A grande verdade é que
trazendo para uma realidade municipal, 76% dos cidadãos bento-gonçalvenses ficaram chateados com o resultado das eleições. Aqui Bolsonaro teve 76%, significa que a cada 10 cidadãos que eu converso, quase 8 não gostaram do resultado das urnas, trazendo para uma realidade local. Mas este foi o resultado, 50% Lula, 49% Bolsonaro. E o grande temor desta população que não votou em Lula é esta, né? Não querem de volta os ratificados escândalos de corrupção, invasões a propriedades privadas que avassalaram sobre a nação toda, empréstimos a países socialistas, financiamento a artistas e principalmente, aqui trazendo a realidade do meu livro, ataques à família tradicional brasileira. Aqui nós falamos de ideologia de gênero, erotização infantil, aborto. É isso que aqueles que não votaram no Lula não querem, porque teve isso sim nos 14 anos do governo federal anterior. E isso não é paranoia de direita, isso não é esquizofrenia de ninguém, isso é fato. Tem documentos, tem uma farta, enfim, conteúdo farto que comprova isso. E a pergunta que fica, né, do tema que me passaram, virando o jogo, né, e já fala Carlos Drummond de Andrade no seu poema, e agora, José? E agora, José, o que faremos nós? Né, o que nós vamos fazer? Vamos mudar de país? Vamos parar de empreender? Você já deve ter ouvido colegas empresários ou cidadãos, munícipes, dizendo, não, eu vou vender tudo, vou para Portugal, vou para a Europa, vou para a Itália, tenho cidadania alemã, estou indo para lá. E agora, José? O que nós vamos fazer? Nós vamos embora? Você já deve ter ouvido isso. E aí, gente, que eu não querendo dar moral em ninguém, que não é esse o intuito, mas eu digo que nós temos que assumir a nossa culpa, porque a grande verdade é que a nação despertou faz pouco tempo a nível político. O brasileiro, falando politicamente, ele começou a maturar agora. Nós entregamos muitas coisas, né? Nós tínhamos como partido socialista de esquerda como direita nossa, né? Nós não conhecíamos bem o processo político. Quem estava fora de todo este ambiente, de todo esse cenário político, nós acreditávamos no que falávamos para a gente. E nós muito tempo terceirizamos a atividade política. Aqui eu não estou falando em politicagem, aqui eu estou falando na essência política que fizemos no dia a dia, né? Quantos que não iam viajar para a praia? Quantos que não iam aproveitar a eleição e iam cortar a grama lá em Arroio do Sal, na casa lá em Xangri-Lá? Muita gente que você conhece, que eu conheço. Agora, nas últimas eleições, que não, deixa a grama crescer. Não vou limpar a casa lá na praia, eu vou votar. E eu vou levar minha mãe que não precisa mais votar, o meu pai que já passou da idade, eu vou levar ele. Isso daí é coisa muito recente que nós começamos a fazer, pastor Givanildo. Muito recente. Então, nós temos que assumir a nossa culpa, nós nos despertamos muito tarde. Segundo lugar, nós tememos a exposição, nós ainda temos muito medo. Eu estou indo para o meu 6º ano de mandato parlamentar, o que eu mais vejo, as pessoas querem nos jogar pautas quando o negócio na rede social pega fogo, elas aqui, olha, elas se escondem e falam, não, deixa o Rafael apanhar na rede social. Isso é o que mais acontece. As pessoas têm medo ainda de se expor, têm medo de defender os seus princípios, porque vão perder o paciente, vão perder o cliente, vão se desgastar com o familiar. Nós não temos convicção das nossas pautas e princípios. Terceiro lugar, nós polemizamos debates. Aqui que está um grande problema. Nós transformamos em polêmica aquilo que é crime. Nós ainda vamos com jargões, nós ainda vamos com chavões para grandes pautas, principalmente nessa questão de erotização infantil. Por exemplo, né, tá lá a professora demonstra, porque eles utilizam temas nobres para causas importantes, e através desses temas nobres eles inserem ali a subversão infantil. Por exemplo, semana na escola, né? Semana da diversidade. Beleza,
Todo mundo aqui respeita a diversidade, mas não, através do tema diversidade, aí eles colocam a erotização infantil a temas precoces que a criança não tem capacidade de discutir. Seguidamente, eu estou dando entrevista, o entrevistador me joga para a polêmica e fala, mas o que tu tem contra o magistério, Rafael? Não tenho nada contra o magistério. E o que tu tem contra aquele que tem uma opção sexual diferente da tua? Eu também não tenho nada contra. Contudo, o professor deve ser respeitado quando ele ministra assuntos e matérias que ele foi contratado para ministrar. Português, matemática, ciências, física. Assuntos relacionados a sexo, religião, cultura, eu, pai, quero ensinar aos meus filhos. Aqui que está o debate. Logo, o professor tem que se limitar ao assunto que ele foi contratado para ministrar. E que a lei dá esse direito ao pai. Eu sou um pai de um casal, o Alip está fazendo 18 anos, agora em dezembro eu tenho a Alice de 5 anos. Eu não quero que um professor ensine sobre sexo com meu filho. Eu quero ensinar esta matéria ao meu filho. E a legislação brasileira me dá este direito. É isso que eu coloco no livro. Logo, se uma professora, utilizando um tema nobre, por exemplo, Semana de Combate ao Preconceito, e ali mostrar a minha filha de 5 anos, isso acontece. Isso daqui que eu estou dizendo não é paranoia, tu estás exagerando para vender livro. Não, isto acontece. Venha tomar um café comigo uma tarde que eu demonstro o vasto conteúdo que me passam semanalmente. E aí a professora demonstra lá, utilizando o tema combate ao preconceito, uma mulher beijando outra mulher. Você, pai, tu não pode polemizar esse debate, chegar para ele e dizer assim, olha, não, Deus fez Adão e Eva. Deus fez macho e fêmea. Você está polemizando um assunto que você não tem que polemizar. Você tem que fazer. Esses dias, teve uma mãe que chegou lá, me mostrou um texto, uma escola municipal aqui, deu um texto, diante de centenas de milhares de textos que podia dar para alunos de 12 anos, chegou lá e deu um tema totalmente erótico. Ali continha religiões afro, assaltos e estupro. E a professora deu. Aí eu pedi para a mãe veio no gabinete me procurar. Eu dou sempre aquela, passo no crivo, na analisada, falou, aqui tem crime. Eu falei, que idade que é o do teu filho? 12 anos. Tá, perfeito. Tu vem comigo na escola, eu vou contigo. Chegamos na escola, eu não posso daqui, porque o meu objetivo não é polemizar, mas sim resolver a situação. Fomos lá na escola, e aí eu falei assim, olha, fiz uma reunião, eu, a diretora, a mãe, a diretora, a coordenadora pedagógica, a professora. Eu falei, é verdade que a senhora viu esse texto com os alunos? É verdade, vereador, porque afinal, a minha turma já tem 12 anos. Eu falei, o que é criança para ti? O que é criança para ti? Não, olha ali, ó, já são grandes. Então vamos lá, artigo 2º do ECA. Lei Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança é de 1 a 12, e adolescente é de 12 a 18. Menor que isso, né? Isso daí tudo está na classe do vulnerável. Quer ter uma opção sexual a partir dos 18 anos, seja feliz, seja livre. Menos que isso é vulnerabilidade. É a lei brasileira que diz isso. Ah, eu não sabia, diz a professora. Pois é. Aí ela saiu com uma assim, olha, não, mas é que eu estou preparando-os porque vai cair no Enem. Falei, fulano assim, olha, não me interessa se está preparando para vai cair no Enem ou não. Assim, olha, eu estou aqui numa boa para resolver a situação. A próxima que a senhora fizer isso aqui, eu chamo a brigada e te dou voz de prisão. Porque a senhora cometeu um crime perante a lei brasileira. Vocês entendem que eu não tenho que polemizar o assunto? Eu não tenho que debater se Gênesis 1, Deus fez Adão. Não, eu não tenho que polemizar. Eu tenho que ir pela lei. E pela lei ela cometeu uma transgressão perante uma lei federal. É isso que eu coloco no livro. Muita lei federal. Nós não estamos falando nem de lei orgânica, nem de lei estadual. Lei federal ECA, uma lei consagrada de 1990. Então, não vamos polemizar o debate. Vamos conhecer as leis que protegem os nossos filhos. A legislação brasileira, Lula ganhando ou não, é a mesma legislação. Ela defende a família natural. É o que vai dizer a Constituição do 226 ou 229. A família natural. Outro ponto. Assumir a nossa culpa. Não cooperamos com a escola. Gente, não dá para largar o filho na escola e não participar de uma reunião da CPM. Qual é que foi a última vez que tu viu a agenda do teu filho?
Você sabe o que a professora está te cutucando, está te informando que ela vai falar na semana, porque depois não adianta reclamar. A escola é aliada da família, o professor não é inimigo, ele é um aliado da família. Por último, nós entregamos o nosso filho ao Estado. E aqui, como vereador, eu posso contar 200 casos para vocês. Sabe qual é que é o sonho de qualquer pai, Luiz Inácio? De qualquer mãe? É conseguir uma vaga de creche numa escola integral do município. Levanta as mãos para o céu e dá um testemunho na igreja. Conseguiu uma vaga. Aí ele larga o filho às 6 da manhã e ele busca o filho às 19 horas da noite. Vamos ser sinceros, gente. Você acha que esta criança, que se chama seu filho, sua filha, você está transmitindo os teus princípios e valores a ele? Vamos ser sinceros. Você acha que esse filho e filha terá a sua cara, você entregando ele às 6 da manhã e buscando às 19 horas? Nós estamos entregando os nossos filhos ao Estado. Quando chega a van buscar o filho, o pai e a mãe fazem assim, ufa, manda embora logo. Não vai criar ninguém. A verdade é essa, não vai criar ninguém. Você tem que, Rafael, mas se eu cuidar dele de tarde, eu vou sair do trabalho, vai diminuir a renda. Eu não sei como é que você vai fazer isso, porque cada um tem um orçamento familiar. Eu sei que o teu maior tesouro que você tem nessa vida é o teu filho. Não adianta tu ganhar o mundo inteiro e tu ter um problema com um filho que não tem a mesma opção sexual que a tua, de uma filha problemática na rua. Você pode ter todo o sucesso do mundo, isso vai atormentar a tua vida, vai bater na tua consciência. Os nossos filhos, é urgente você gastar um tempo com ele. Faça uma parceria com a sua esposa com seu esposo, enfim, com a avó, não sei como, mas não entregue o seu filho ao Estado. Enfim, saídas aqui, gente, brevemente, que a Leila está me apontando aí, eu tenho mais 5 minutinhos. Você viu que teria muita coisa para falar. Em primeiro lugar, não tenha medo de se expor. Não tenha medo de defender aquilo que você acredita. Isso aqui foi recente, tá? Semana passada, na Câmara Municipal, teve uma faculdade aqui no Rio Grande do Sul, a FURG, Faculdade de Rio Grande, uma faculdade que eu pago, porque se ela é pública, eu pago e você paga, e tá tudo na minha rede social, tá? Se alguém quiser se aprofundar. Eles abriram cota trans lá. Então vai lá um cidadão que se identifica como transgênero, não cisgênero, vai lá, se identifica como trans e ele vai ter cota. E eu, Rafael, cidadão brasileiro, que tenho garantia da liberdade de expressão pelo quinto da Constituição, digo não a isso. Eu não quero pagar isso daí. Aí eu estava num debate com um jornalista, ele falou assim, olha, não, mas tu é contra a opção sexual das pessoas? Eu não sou contra. Cada um tem a opção sexual, orientação que quiser, mas o dinheiro é meu. O princípio de uma faculdade é o mérito. O princípio de uma faculdade é o mérito. E como é que você sabe quem é que vai pegar a cota? De manhã eu me identifico como mulher, assino, ganho a cota de mulher, de tarde eu retrocedo a ser homem? Qual é o critério disso? E nós não podemos ter medo de defender aquilo que eu acredito, porque eu não estou sendo contra ninguém, mas o dinheiro é público. Por que eu tenho que pagar as coisas dos outros? É isso que o cidadão brasileiro está cansado. Quer fazer parada gay? Fique à vontade, mas pague. Quer entrar numa faculdade? Tem outra opção sexual que a minha? Fique à vontade, mas pague. Não tem o que eu pagar. Enfim, protestei, falei bastante na sessão da Câmara. Aí ali, olha, isso aqui é um perfil deles, do Instagram. Não sei se tu consegue enxergar, 505 comentários. Só estão lá me elogiando. Só palavras lindas e bonitas para mim, Kelly. Tu é maravilhoso, Rafael, beleza. Não tenho medo de me expor, gente. Não tenho medo de ratificar, de confirmar, de falar e gritar aquilo que eu acredito. Tem um versículo na Bíblia que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que medo é esse que a sociedade brasileira se enfiou? Segundo lugar, é o tema da palestra, virando o jogo. Não vamos descansar, nós somos sentinelas. Vamos pressionar os deputados estaduais aqui na Assembleia, deputados do Rio Grande do Sul lá na Câmara Federal, senadores. Vamos ir para lá, gente. Eu quero ver esse mesmo ímpeto que estão em frente aos quartéis, porque lá eu estou no grande grupo.
Lá é fácil colocar uma camisa, uma bandeira da seleção brasileira em volta do meu pescoço. Eu quero ver nós começar a defender de fato essas coisas. Eu não estou dizendo para ir, não estou indo contra quem está em frente aos quartéis. Fui lá, inclusive. Eu quero saber se essa pauta vai continuar em ações efetivas. Transmita seus valores aos seus filhos. Quer ver aqui, ó? Olha lá, Constituição Federal, artigo 227, é dever da família, tá, o direito à educação. Artigo 229, os pais têm o direito de assistir e criar os seus filhos menores. Isso tudo eu coloco no livro. Olha, Lei Federal de 1990, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Olha o que diz o artigo 22, parágrafo único. A mãe ou pai ou responsável tem que ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas. Eu tenho pela lei o direito de transmitir ao meu filho o sexo que ele vai, o sexo que eu acredito que é o certo, a cultura que eu acredito ser a certa, a religião que eu acredito ser a certa. É a lei brasileira que me dá essa garantia. Código Civil, olha ali, olha, artigo 1634, compete a ambos os pais o pleno exercício do poder familiar. Inciso 1º, dirigir-lhes a criação e a educação. Eu não estou falando aqui de livro religioso, estou falando aqui de leis. Código Civil. Olha esse artigo aqui do ECA. Artigo 53. É direito. Não é direito de pedagogo. Não é direito de pós-graduado em pedagogia. Não é o direito do mestrando em educação familiar. Não. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência, conhecimento do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Eu, pai da Alice, tenho o direito de ir na escola com jeito de educação, dizer assim, não, isto aqui eu não concordo. É a lei que me dá esse direito. Vocês viram que não é Brasília, gente? Vocês estão entendendo que não é Brasília? É o pai fazer o tema de casa em Bento Gonçalves? Declaração Universal dos Direitos Humanos, 26. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero da educação e dar aos filhos. Tem muita lei aqui, tá? Código de Defesa do Consumidor, é proibida a propaganda que se aproveite da deficiência do julgamento e experiência da criança. Como é que eu, professor, posso demonstrar a criança de 10 anos, um homem beijando outro homem? Qual é a capacidade de julgamento e contraponto daquela criança? Está se aproveitando do direito da criança? Se eu, enquanto empresário, não posso associar uma cachaça a um carrinho, eu sabia que eu não posso, eu sou empresário, associar a uma boneca, a algo pornográfico, porque a criança é crédula, ela não distingue entre realidade e fantasia. Como é que eu posso dizer que uma menina não é uma menina, mas é uma construção social do patriarcado? Eu estou matando a identidade daquela criança. Lei de alienação parental, ninguém pode alienar o meu filho de mim. Participe da proposta pedagógica. Isso daqui foi lá na Câmara esses dias, eu recebi uma escola confessional, tá? Você que tem filho em escola confessional, não há mais diferenciação, pública, privada. Já estou finalizando. Não há mais diferenciação. Está nas escolas confessionais, inclusive. Aconteceu um fato bem grave aí, os pais vieram falar comigo. Eu falei, vai pela lei. Vai pela lei. Não precisa tirar o filho da escola. Vai pela lei. Recupere o direito da maioria, e aqui eu finalizo a minha palestra. Recupere o direito da maioria. Eu estava dando uma palestra esses dias não, faz um mês atrás. Uma mãe se levantou, eu fiquei 3 horas palestrando naquele lugar. 1 hora só de debate, abertura de perguntas. A mãe pegou, e aqui eu vou finalizar, a mãe perguntou assim, olha, Rafael, na escola onde vai o meu filho, não fazem mais o dia dos pais, nem o dia das mães. Agora é o dia da família. Está certo ou está errado? É crime ou não é crime? É legal ou é legal? Eu falei, qual é que é a idade do teu filho? Ela falou, 13 anos. Beleza, é de menor perante a lei brasileira. Tá. Tu entende alguma coisa da legislação familiar? Não, tá. Do 226 ao 229 da Constituição Federal, sempre vai prezar pela família natural, falei para ela. Mas digamos que tu não entenda nada de lei. Nada tu entende de lei. Beleza. Falei, quantos coleguinhas o teu filho tem que tem 2 pais ou 2 mães? Porque o argumento de ser o dia da família é de não humilhar, é de não, tornar desconfortável aquele que tem 2 pais ou 2 mães. Eu falei, quantos colegas
Do teu filho tem 2 pais ou 2 mães. Olha, a sala de aula tem uns 30 alunos, nenhum deles tem 2 pais ou 2 mães, nenhum. Tá, e na escola toda, quantos ali que tu acha que tem 2 pais ou 2 mães para eles terem o argumento de fazer o dia da família? Ela falou, parece que tem um menino lá da série tal. Eu falei, é um bem feito para vocês. Quer dizer, Kelly, que uma criança que tem 2 pais ou 2 mães comandam outros 800 pais. É um bem feito para nós, gente. É um bem feito para nós. Eu falei, tu vai sair dessa palestra, tu vai, sei lá, se é criar um grupo de WhatsApp, reunir pais na tua casa, não sei. Fazer um abaixo assinado que tu quer o retorno do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Então quer dizer que porque ali tem uma criança com a mão amputada, ninguém mais pode bater palma na escola? Espera aí, que argumento pífio é este? Que pouca vergonha é esta? Que papo furado é esse? Eu quero na minha escola o Dia das Mães. Porque a maioria, recupere o direito da maioria, a maioria ali sim. Eu não estou dizendo que nós temos que humilhar aquela criança, não estou dizendo que nós temos, sabe, que fazer chacota, não. Ela será respeitada, mas a maioria será respeitada também. Vocês entenderam, gente, que não é Brasília? Vamos virar esse jogo em Bento Gonçalves, retomando o poder da maioria, o poder familiar. Isso é democracia. 2 mais 1, 2 é maior que 1. Ninguém é contra ninguém. Mas esse é o sentido que eu quero falar para vocês e finalizo aqui, dialogar com a escola. A escola não é inimiga, o professor é um aliado da criação do filho. Sabe, cada um na sua área, cada um na sua esfera. A escola é uma bênção, o diretor, a coordenadora pedagógica, a merendeira, a higienizadora, todos, mas cada um no seu lugar. Nós omitimos muito tempo, não vamos agora chegar lá quebrando nada, batendo boca, postando vídeo, não é esse o objetivo. O objetivo é retomar o poder familiar garantido pela legislação brasileira. Gente, muito obrigado pelo tempo. Desculpa aí se eu passei do meu horário. Eu estou aí com vocês no coffee break. Obrigadão. Valeu.